E Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, decidiu quebrar o silêncio para explicar sobre uma série de situações importantes no clube. A primeira delas em relação às saídas de atletas. Tenho contado para vocês sobre o risco de um desmanche no Corinthians para o segundo semestre. O Willian Alberto pediu para sair. O Hugo Souza tem um acordo verbal com a diretoria de que em caso de propostas de 13 milhões de euros, ele será negociado. Renovação de Memphis Depay segue enrolada. Mateuzinho foi alvo de uma proposta de 7 milhões de euros do Zenit, que já foi recusada. Isso sem falar em André e Breno Bidon, que são velhos sonhos de clubes europeus. Até o Alan, volante que é reserva e está emprestado pelo Flamengo, passou a ser especulado como possível reforço da Roma. Marcelo Paz assegurou que nesse momento não há nenhuma proposta oficial na mesa do Corinthians, embora admita que a tendência é que essas ofertas apareçam. O presidente Osmar Stabile também afirmou que há necessidade de pelo menos uma grande venda. Se não for uma grande venda, é possível que o Timão tenha de se desfazer de 2 atletas ao longo dos próximos dias. Importante registrar também que há uma briga interna para redução considerável da folha salarial, e essa queda pode vir da saída de Memphis Depay, que custa 6 milhões de reais mensais. Para completar, nessa entrevista que o Marcelo Paz deu à Corinthians TV, ele afirmou que a ideia do Timão é sair de férias em 31 de maio, dia seguinte ao último jogo do Campeonato Brasileiro, período de férias para os atletas durante a Copa do Mundo e reapresentação em 24 de junho. No início do mês de julho, o Corinthians está preparando a realização de um amistoso no estado do Paraná. O restante da preparação e programação será anunciada em breve. Nicola, saiu a notícia de que o Alan do Corinthians vai para Roma por aí. Sandro, essa informação veio da Itália, um jornalista chamado Matteo, e vou esquecer o sobrenome dele, mas o Matteo afirmou que, inclusive, o técnico da Roma já aprovou a contratação do Alan. Alan, que pertence ao Flamengo, está emprestado ao Corinthians. E o Alan é mais uma das possibilidades nesse eventual desmanche que o Corinthians pode correr o risco de passar no meio do ano. Nicola, fala da derrota do Corinthians. O Davi, atuação ruim do Corinthians, o Botafogo foi melhor quase que o tempo inteiro, mereceu vencer, mesmo sem Danilo, seu principal jogador. O Botafogo sempre teve mais raça, teve mais garra. Me chama muito a atenção a dificuldade do Corinthians em marcar gols. Time que até constrói, até cria, mas perde muitos gols, né? E aos pouquinhos, aquele encanto do início do trabalho do Diniz parece, na minha opinião, está sendo desfeito, né? Já não é um time capaz de ser, especialmente nos jogos fora de casa, tão efetivo quanto em outros tempos. Pedro Afonso Almeida Franco, Nicola, boa noite. Por que no estádio do Corinthians, do lado da televisão, não tem torcedores durante o jogo? Eu vi na transmissão Abraços Campeão. Não entendi, Pedrão, do que você está falando. Porque no estádio do Corinthians, do lado da televisão... daqui? Entendi. O Corinthians foi punido por um ato de racismo. E aí, num primeiro momento, essa punição foi aplicada com o estádio fechado, sem torcida, e o Corinthians conseguiu a reversão dessa punição, ficando disponível todo o estádio, menos o setor o prédio oeste, né? É por isso, tá? O Adriano Godoy. Boa noite, Nicola. Mateuzinho vai para o Zenit da Rússia. O Corinthians divulgou um vídeo do Marcelo Paz, o executivo de futebol, com uma série de entre eles, ele estava contando sobre o planejamento do Corinthians. O Corinthians sai de férias no dia 31 de maio, ele joga no dia 30, sai de férias dia 31 e volta só no final do mês de junho, quando inicia a pré-temporada. A pré-temporada vai ser toda feita no CT. Existe a intenção de fechar um jogo no início do mês de julho, lá pelo dia 12 de julho, lá em Cascavel, para começar a colocar os caras em melhor condição. E aí, nesse vídeo, o Marcelo Paes fala também sobre saídas, né? Existem muitas especulações de saídas de atletas. E o que eu posso contar para você é que o Mateuzinho foi alvo de uma proposta de 7 milhões de euros que o Corinthians já recusou. O problema é que o Zenit prometeu voltar com uma nova oferta e a gente está aguardando essa nova oferta, tá? O Sandro Santa Cruz, Diniz pressionado no Corinthians tem chance? Não, calma, nenhuma chance. Até outro dia, o Diniz... Ainda dá para dizer que o trabalho do Diniz é bom, é positivo. A zona de rebaixamento do Corinthians é muito mais reflexo do antigo trabalho, né? E o Corinthians pode perder mais um atleta na metade do ano. Existe um risco real de desmanche no elenco alvinegro. E eu me refiro a Alan, que nem pertence ao Corinthians, mas está emprestado pelo Flamengo.
Bora explicar um pouquinho desse possível desmanche. Memphis Depay segue com seu futuro absolutamente indefinido, o contrato termina em 30 de junho e não há um acerto para a renovação do contrato. Yuri Alberto, depois da vitória contra o Barra, deixou bem claro que pretende ser negociado na metade do ano. A situação do Mateuzinho também é esquisita. O Mateuzinho já teve uma oferta de 7 milhões de euros do Zenit, que promete melhorar essa condição para levar o lateral direito para a Rússia. O Hugo Souza tem um acordo com a diretoria do Corinthians. Se chegar uma proposta próxima dos 13 milhões de euros, o goleiro também será negociado. Isso sem falar em Bidon e André, dois jovens revelados na base e cuja estimativa é de receitas na casa dos 20 milhões de euros para cada um. Diante desse cenário, o Corinthians deve buscar reforços. É importante dizer que não vai sair toda essa galera, tá? No Memphis Depay é uma possibilidade real, o Yuri vai depender de propostas, assim como o Hugo Souza. A situação do André deu uma bela esfriada depois da recusa da proposta em relação ao Milan. Só para completar em relação ao André. Em relação ao Alan. A informação que vem da Itália dá conta de que o Alan interessa a Roma, que já teria inclusive aberto conversas com os representantes do jogador. O Alan, inclusive, teria sido aprovado pelo Giampiero Gasperini, que é o treinador romano, Roma que venceu a Lazio por 2-0 na manhã desse domingo, num confronto super importante da capital romana. Saideira sobre o timão. Corinthians teme tomar transfer ban por causa de uma dívida de apenas 7 milhões de reais com o Midland, da Dinamarca. Tudo porque o clube não conseguiu pagar essa grana referente à compra do Charles, fez nos últimos dias uma série de tentativas de contato com o Midland e não conseguiu. Como já há uma condenação, sem acordo, o Corinthians pode ficar impedido de contratar e registrar jogadores. Hora de falar sobre o Corinthians, que definiu o preço para vender Yuri Alberto. Você sabe, depois da vitória por 1-0 contra o Barra, que colocou o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, com o gol dele, Yuri Alberto veio a público para deixar bem claro que quer ser negociado na metade do ano. Até aí tudo bem, mas o Corinthians não pretende facilitar, até porque precisa vender jogadores por valores bons. O caso do Yuri Alberto é ainda mais complicado. O Timão tem só 50% do valor de uma venda futura, a outra metade pertence ao Zenit. Diante desse cenário, para que o negócio valha a pena, o Corinthians quer entre 20 e 22 milhões de euros. Vamos trabalhar com um número mais baixo de 20 milhões de euros. Isso significa que para comprá-lo, qualquer clube da Europa vai precisar desembolsar 40 milhões de euros. Ouvi do André Cury, representante do atleta, que a melhor proposta já apresentada ao Corinthians foi de 28 milhões de euros, o que garantiria ao Timão apenas metade desse valor. Algo absolutamente descartado. O André Cury chegou a me contar que Lazio, Fenerbahçe, Roma e o West Ham são os clubes que monitoram o Yuri Alberto há mais tempo e que Betis e Benfica até sonharam, mas acabaram descartando a negociação por causa do alto salário do Yuri Alberto. Além do custo elevado para comprá-lo, tem a questão dos 2 milhões de reais por mês a que tem direito o Yuri. Ele ganha 1 milhão e 700, mas com todos os impostos, esse valor ao Timão supera com alguma facilidade 2 milhões de reais mensais. Bora fechar o vídeo para contar que existe um acordo entre Hugo Souza e a diretoria do Corinthians para a possibilidade de o goleiro sair do Timão na metade do ano. Vale a lembrança de que em janeiro o Milan fez proposta oficial para contratá-lo. A oferta de 8 milhões de euros foi recusada pelo Timão, mas Hugo Souza ficou balançado. Ele teria a chance de voltar para a Europa num clube grande, ganhando 3 vezes mais do que seu atual salário. O Corinthians recusou, mas deixou claro que, se na metade do ano pintar uma proposta de pelo menos 13 milhões de euros, a gente está falando de algo na casa dos 76 milhões de reais, o Corinthians topa negociá-lo, com a lembrança de que o Timão hoje é dono de 60% dos direitos econômicos. Operação de compra desse percentual junto ao Flamengo custou pouco mais de 5 milhões de reais. É a chance de fazer bastante dinheiro com alguém que foi extremamente importante vestindo a camisa alvinegra. Só para completar sobre o Hugo Souza, ele tem muita esperança de estar na lista final de convocados para a Copa. E aí vem uma informação de bastidor. Se o Bento é muito querido pelo Tafarel, preparador de goleiros da seleção, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, é fã inconfesso do Hugo Souza. Inclusive, quando o Milan fez proposta em janeiro, fez a oferta depois de ouvir as melhores referências possíveis de Carlo Ancelotti. Só para completar, é importante registrar para você, torcedor do Corinthians, que além de Hugo Souza e Yuri Alberto,
que anunciou sua vontade de ir embora na metade do ano. Mateuzinho, Bidon e André são outros atletas sempre especulados no futebol europeu. A saideira sobre o Corinthians. O presidente Osmar Stabile confirmou que seu estádio é uma possibilidade para a Copa do Mundo Feminina que acontece no ano que vem. Formação do bem já vem agora. Ele garante que para que o estádio do Corinthians seja palco da Copa, há necessidade de aumentar essa capacidade do estádio para 60 mil pessoas. Mas isso só vai acontecer se, em vez de arquibancadas móveis, o Corinthians passar a ter arquibancadas definitivas, aumentando a capacidade do estádio para esses 60 mil lugares. Você gosta da ideia? Acha que é importante que o Corinthians tenha um estádio para 60 mil e não mais para algo na casa dos 43, 44 mil? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.